Então a nossa série, glória a Deus que esta série está a perdurar e em princípio vai terminar somente no fim do ano. E a série que nós começamos já há várias semanas tem como título As Promessas do Evangelho. As Promessas do Evangelho. E hoje nós vamos ver que o Evangelho promete-nos um Pai. Diga comigo, o Evangelho promete-nos um Pai. A promessa de um Pai. Glória a Deus. Vamos abrir as Bíblias em Isaías capítulo 9. Isaías 9. Muitos de nós provavelmente já não temos o nosso Pai entre nós, não é? Outros têm, mas é como se não tivessem. E há também aqueles que têm e são agraciados pela presença do seu Pai também. Mas hoje vamos falar de um Pai que é absolutamente fantástico, que infelizmente muitas pessoas não conseguem ainda ver em Deus um Pai. Ele é Pai. Glória a Deus por isso. Isaías 9, versículo 6 diz assim, eis aqui o profeta Isaías a falar sobre alguém que estaria para nascer, e sabemos que é de Cristo que ele se refere, e ele diz assim, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, e agora digam todos comigo, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Na verdade, Cristo é também o nosso Pai. E esta, hein? O Pai da eternidade, o menino nos nasceu. Glória a Deus por isso. Ele não é só Pai da eternidade, nele, em Cristo, habita o poder da paternidade que os filhos necessitam. Meus amados, hoje nós vamos ver que um dos maiores problemas que a sociedade hoje enfrenta não é o Covid-19. Um dos grandes problemas que a sociedade hoje enfrenta é a falta de um pai. É a falta de um pai. É a paternidade que está em causa. A paternidade está sendo aos poucos aguada, adulterada por conceitos do homem. E também porque os homens que são pais não sabem ser pais. Nunca ninguém lhes ensinou o que é ser pai. E hoje vou-me focar muito na questão do pai. Havemos chegar um dia a falar da mãe, mas hoje é o pai. Quem é que está aqui que é homem, diga aleluia. Escalha-te a ti, se és pai, então é para ti. É para todos. Este poder da paternidade que os filhos necessitam é como bálsamo e cura para a nossa sociedade, para o equilíbrio da família, para o sucesso do futuro também dos nossos filhos. Isto é muito importante. E é por isso que Cristo é para ti e para mim também o nosso Pai. Ele não é só Deus, Ele não é só o Salvador, Ele é Pai. E nele habita a paternidade. Para quê? Para abençoar os seus filhos. Nós somos filhos dele. Glória a Deus. Fomos gerados nele. Somos gerados nele. Isto é mistério. Se você quiser compreender isto pela lógica, vai ficar pelo caminho. Isto entende-se pela fé na palavra do Senhor. Veja aí 1 de João capítulo 3. 1 de João 3, versículo 1. Esta mensagem é para mim, irmãos, que sou também pai e sou filho. Versículo 1 diz, olha o que é que o apóstolo João diz acerca deste Pai maravilhoso que nós temos. Vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus.
Por isso o mundo nos não conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, digam todos comigo agora, somos filhos de Deus. Diga assim, eu sou um filho de Deus. Depois diz assim, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, porque aquilo que somos agora ainda não é nada. E ele está a dizer, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, quando ele vier buscar e terminar isto tudo, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, glória a Deus. Seremos semelhantes a ele. Agora ainda não somos, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Se alguém tivesse a olhar para nós ou para ele, não ia encontrar diferença. Porque este pessoal é tal e qual como ele é. E não é o que acontece muitas vezes com a questão dos nossos filhos. Aquele rapaz é a cara chapada do pai. Até nos jeitos, nos trejeitos. E vai por aí fora. Irmãos, nós ainda não estamos como ele é. Mas quando ele vier, sabemos que vamos receber um corpo novo, um corpo glorificado. Quando ele vier, quando ele se manifestar, então seremos semelhantes a ele, porque assim como o é, o veremos. Versículo 3. E qualquer que nele tenha esta esperança, isto é, se nós temos a esperança que ele vem e que nós vamos nos tornar como ele, qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Glória a Deus. Diga comigo, eu sou um filho de Deus. E vou-me tornar como ele é. Ele é quem? É Cristo. Porquê? Porque Jesus diz uma verdade absolutamente incrível. Veja agora aí João 14. O mesmo João agora no Evangelho, João capítulo 14. Versículo 8. Jesus estava a dar instruções e estava a se aproximar à altura em que ele teria que ir à cruz e estava a ter umas conversas muito sérias com os seus discípulos. E a certa altura Filipe pede algo a Jesus, diz assim, versículo 8, e disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, porque Cristo falava tanto do Pai, e então ele diz assim, então mostra-nos esse Pai, mostra-nos que é o que basta. Se tu mostrares o Pai, então pronto, isto nos basta. E olha o que é que Jesus responde, versículo 9, e disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Olha que coisa tão fantástica. Ele está a dizer a Filipe, eu estou no Pai e o Pai está em mim. E porque Ele está em mim, eu consigo fazer as obras do meu Pai, que me enviou. Mas também vos digo que se vocês estiverem em mim, eu também estarei em vocês. Então vocês também vão fazer as mesmas obras que eu faço e maiores ainda. Uau! Porquê? Porque há aqui um vínculo. O que é ser pai? O que é a paternidade? É vínculo. É um vínculo para além da biologia. É espiritual. E ele está-nos a dizer que assim que se nós crermos nas palavras dele, é porque estamos a crer no Pai e creem que ele está no Pai. E se eu creio nisso, então ele também está em mim. Então, o Pai, o Filho e nós
somos uma família. E que nós nos vamos tornar o quê? Vamos nos tornar semelhantes a Ele. Agora ainda não somos, porque ainda as pessoas olham para nós e ainda nos veem alguns pequenos erros. Coisinha pequenina. Mas nós vamos nos tornar semelhantes a Ele. Glória a Deus. E porquê é que a gente vai se tornando semelhante a Ele? Porque nós nos purificamos. Porque o amamos e porque o amamos nós também nos purificamos. Vamos nos tornando cada vez melhores como pessoas, como seres humanos. Os nossos filhos não ficam automaticamente parecidos connosco. Eles vão ganhando identidade à medida que estão connosco. Os anos passam, eles vão ganhando até os tais jeitos, até a sua maneira, a sua postura corporal, até a linguagem, às vezes também a nível físico. E à medida que os pais têm um relacionamento com os seus filhos, aquela simbiose vai dando essa como é que eu ia te explicar? Vai dando este tipo de casamento, por assim dizer, de estar junto. Por isso é que quando alguém olha para um filho, a pessoa diz logo assim: és mesmo filho da tua mãe, és mesmo filho do teu pai, és mesmo filho disso. Porquê? Porque eles veem semelhanças. Quem é que me está a entender? Semelhanças. Então qual é o mal que eu não disse nenhuma asneira? Ai disto? Pronto, enganei-me, pronto. Estou nervoso. Agora veja aí, por exemplo, João capítulo 14, versículo 18, mais à frente, versículo 18, olha o que Jesus ainda diz mais. Digam todos comigo: não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Glória a Deus. Eu quero também dizer a vocês o seguinte: se por qualquer motivo alguém que está aqui presente, ou alguém que vai ver este vídeo, ou está a assistir diretamente, se você é filho órfão, nunca teve um pai presente, o seu pai abandonou, o seu pai não quis saber de si para nada, ou ele partiu mais cedo, eu quero dizer uma coisa: toda a pessoa que é órfão tem um pai, se a pessoa quiser, e esse pai é Cristo. Jesus é o teu pai. E Ele te quer ajudar. Ele quer passar para ti esse poder da paternidade que vem dele. Não vos deixarei órfãos. Ele voltará para nos buscar a todos. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Mas, veja aí, versículo 23 também, mais à frente, diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Faremos nele morada. Nós somos habitados pela paternidade divina. Nós somos habitados pela paternidade divina. Glória a Deus. Se nós amamos o Senhor, se amamos a sua palavra e o guardamos, Jesus prometeu, e Ele não é homem para mentir, que Ele virá fazer morada em nós. Ele é o teu Pai. Ele é o melhor Pai que tu podes ter. Ele é o melhor Pai que podes ter. Agora, o que é que significa ser pai? O que é que significa ser pai? Para além do vínculo jurídico de um progenitor e para além de direitos e obrigações, ser pai é ser, à luz da Bíblia, é ser um sacerdote. É ser um sacerdote para a vida de seus filhos. E isso começa logo pela questão da autoridade. Um pai precisa de exercer autoridade em casa. A autoridade é remédio para a sociedade. É remédio para uma família. Autoridade. O ser humano precisa de estar debaixo da autoridade.
porque senão nós ficamos completamente descontrolados e só fazemos asneiras. Então nós precisamos estar debaixo de uma autoridade. E quando eu digo estar debaixo de uma autoridade, não é estar debaixo de autoritarismo. Não podemos confundir autoridade com autoritarismo. Eu quero, posso e mando, eu que sou aqui o homem, e vocês têm que me obedecer e tem que ser tudo aqui ao toque de caixa. Isso é autoritarismo. E isso é, como Paulo diz numa das suas cartas, assim: não provoqueis a ira dos vossos filhos. O autoritarismo provoca ira. Por exemplo, nós verificamos até a nível de governos, etc., quando vem um governo mais autoritário, as pessoas ficam iradas. Há mais possibilidades de rebelião. Porquê? Porque nós não funcionamos bem como pessoas debaixo de um pau, digamos assim. Nós normalmente ficamos descompensados. Quem anda a toque de caixa fica descompensado. Fica doente até mentalmente, psicologicamente. Então a autoridade que estamos aqui a falar é uma autoridade que tem que ser conquistada pelo exemplo. Quem está em autoridade também tem que ser um exemplo. Eu não posso dizer às pessoas para não fazerem isto e depois eu sou o primeiro a fazer. Eu não posso dizer ao povo português que não se podem deslocar de um lado para o outro e eu sou o primeiro a deslocar-me. E então fica na lei que ministros isto e podem, os outros não, mas eu posso. E isso é mau, isso é um exemplo péssimo. Quando as pessoas fazem uma lei, e é uma lei confusa em que não se pode fazer isso, e depois vem uma regra, uma data de exceções, ninguém se entende com as exceções. Não é possível. Se você coloca uma regra em casa, não pode estar a dar exceções a toda a hora, porque se você dá exceções a toda a hora, vai desequilibrar a harmonia. E ninguém vai entender as exceções. Então, a autoridade conquista-se pelo exemplo. Mas, um pai, que é uma espécie de sacerdote, esse pai tem que estabelecer limites. Tem que estabelecer limites. Mas tem que também transmitir afeto, amor e perdão. Amor e perdão. Por exemplo, nós sabemos que há pais que têm muita dificuldade em pedir perdão aos seus filhos quando erram. Muita dificuldade. O orgulho está lá. E há até quem acredite que mesmo há pessoas que acreditam assim, pessoas que estão em autoridade que acreditam assim: eu não posso pedir perdão porque isso é sinal de fraqueza aos meus liderados. Que coisa mais burra, mais estúpida. Pedir perdão é das coisas mais nobres que um ser humano pode agir na vida, porque vai conquistar. Porque as pessoas não têm problemas com as suas falhas, as pessoas têm problemas é com a sua arrogância, porque falhar todos nós falhamos. Então, se você falhou diante dos seus filhos, peça-lhe perdão. Humilhe-se e peça perdão. Ame os seus filhos. Ame-os. Mas, ser pai também é ser um modelo de masculinidade. Hoje, está-se a perder muito. Quando eu digo isto, não estou a falar de músculos. Eu estou a falar de ser homem. Diga comigo, homem. Homem com H como deve ser, ali um H grande. Os homens estão a perder estão a perder isso. Os homens estão muito infantis. Os homens mais novos, então, os jovens, que estão a ser preparados para futuros pais, até os atuais homens, estão muito infantis, só gostam de joguinhos. Eu agora estou a ajudar a minha filha, vou para as montagens com ela e vamos às vezes a casas de muitos clientes. Os homens estão lá, as mulheres estão a trabalhar, todas ali de um lado para o outro, e eles estão ali com joguinhos, PlayStation, pessoas com 30, 40, 50 anos.
As mulheres estão muito mais organizadas. As mulheres estão muito mais preparadas até para a vida do que os homens atualmente. Esta é que é verdade, estou a falar a verdade. Esta é a minha percepção do dia a dia, de eu falar com as pessoas. As mulheres estão muito mais organizadas, estão muito mais trabalhadoras, elas estão muito mais cientes, conscientes da realidade, porque, infelizmente, uma boa parte dos homens andam alienados. Parece que são aliens, caíram aqui por acaso na Terra. Não se esforçam para nada. A mulher que faça o que tem a fazer está sempre muito cansadinho. E a mulher que tem que fazer tudo. E isso está errado. Isso é perder isto, é a masculinidade que eu estou a falar, é perder isto. O homem está a perder a autoridade, para já nem sequer apresenta limites lá em casa. Os filhos fazem o que querem, ele está ali, está na boa, e mais, muitos deles são comprados pelos filhos. Comprados no sentido de são manipulados. Eles dizem, mãe, não podes fazer isto, passado 5 minutos, já podes. Agora não podes, agora já podes. É uma grande confusão. Um pai tem que mostrar caminho para a vida. E acima de tudo, um pai é também um modelo de relacionamento de casal. Porque é que hoje muitas jovens, muitas miúdas novas, estão a querer namorar com miúdas também? Porquê? Não é tudo por causa disto. Mas muitas vezes tem a ver com isto, por causa do mau exemplo que vem em casa. Muitas vezes um pai violento, um pai que trata mal a sua mãe, um pai que não é um bom exemplo de relacionamento conjugal. Também não é tudo culpa do pai, porque devemos ficar para outra lição, que muitas vezes os pais hoje também não conseguem ser pais porque também as mães não estão a ajudá-los. Isto é uma grande confusão, está aqui uma sorda que eu vou lhe dizer. E depois os cristãos muitas vezes querem ir à Bíblia e vão buscar os piores exemplos de como é que deve ser um pai. Eu, por exemplo, eu não quero ser um pai igual a Abraão, Deus me livre. Eu não quero ser pai igual a Moisés. Eu não quero ser pai igual a David. Você conhece a história de David? Aquilo é uma família, era só confusão. Havia incesto entre os irmãos. Havia uma série de situações complicadas. E às vezes eu ouço os cristãos e pregadores, vamos ser como David é. Poxa, boa, para trás de mim. Vamos ser como o Abraão. Quem me quer ser como o Abraão? Olha só a bronca que ele fez ao fazer um filho à empregada e sei lá mais o que é que ele fez. E Moisés? Ser como Moisés? Valha-me Deus. Então eu quero ser como? Eu quero ser como Jesus me ensina a ser. Aleluia. E vamos ver como é que Jesus nos ensina. Sabe onde é que vamos ver? Vamos outra vez à parábola do filho pródigo. Uau, tem tanto para nos ensinar. Lucas 15. Sabe o que é que ao longo desta pandemia está-se a descobrir, tem vindo a ser publicado alguns relatórios sobre isso? Tem-se a descobrir que as mulheres, um bom grupo de mulheres, não são todas, e isto não é toda a gente, mas está a começar a haver este problema cada vez mais acentuado na sociedade a nível mundial. As mulheres não aguentam mais os homens. Está a acontecer isto. Está cada vez mais difícil as mulheres afeiçoarem-se aos homens. Há um desafeto, uma descrença, uma decepção pelo homem. Nós vemos isso acontecer. A maneira como a gente muitas vezes fala com certas famílias, pessoas. Está muito difícil contar a um homem. Está a ser difícil. Para as mulheres.
homem de caráter, de um olhar, de uma atitude, de uma decisão. Os homens estão em estado de extinção. A sério. Eu não estou a brincar, estou a falar a sério. Porque nós temos os dois extremos. Temos aqueles homens virados para o autoritarismo e eles são assim. É o quero, posso e mando, e que faz com que muitas vezes os filhos não se revejam numa atitude dessas do seu pai. E depois temos aqueles homens que não fazem nada, pura e simplesmente não fazem nada. Estão ali, parecem quase o móvel da sala. Está lá, não faz nada. E permite tudo e mais alguma coisa. E não só não ajuda, como desajuda. E isso está a fazer o quê? Com que as mulheres tenham um olhar e estão a ter um olhar muito diferente em relação aos homens. É por isso que as mulheres cada vez procuram mulheres. Você sabe que o número de divórcios que está a aumentar cada vez mais tem a ver com mulheres que estão cansadas dos seus maridos e que estão-se a juntar a mulheres porque elas dizem que as mulheres pelo menos são mais compreensíveis. Elas pelo menos, aquela minha amiga, pelo menos ela ouve-me. Aquela minha amiga pelo menos ela me compreende. E eu não estou a dizer isto assim, isso é bom. Não, não é bom, mas isto é parte do resultado de um problema. E o que é que está a acontecer hoje? Cada vez mais e mais há homens com H de homem. Aliás, há cada vez menos homens com esse H de homem que estamos aqui a falar. E há cada vez pais que não sabem ser pais. Não sabem ser pais. Daí que os homens estão em estado de extinção. E o objetivo é que nós possamos ajudar os homens e os pais a serem pais, a serem homens. A próxima sexta-feira, esta semana que vem, é dia de reunião de noite em família. Eu vou falar sobre isso. E vou tentar ajudar os homens e as mulheres e os pais a serem homens, dando dicas e sendo pais. Eu não estou a dizer que eu sou perfeito, mas podemos ajudar-nos uns aos outros. Nós precisamos de ajudar os homens. Precisamos de ajudar os pais. E vamos ver aqui então Lucas 15, para terminar, versículo 11. Vamos voltar à parábola do filho pródigo. E disse Jesus nesta parábola: um certo homem tinha 2 filhos. O mais novo, o moço, disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e agora digam todos comigo, e irei ter com o meu pai. Mais uma vez, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Olhe para mim, não feche a Bíblia. Eu acho estes pormenores, quando Jesus conta estas histórias, absolutamente fantásticos. Uma da coisa que aquele rapaz decidiu fazer, não disse assim: levantar-me-ei e irei para a minha casa. Não basta ter casa. Porque muitas pessoas têm uma casa, mas não têm um pai. Está lá o pai, mas é como se não tivesse. Muitas vezes nós vemos pessoas que vivem dissolutamente, filhos que vivem de uma maneira que nós como pais sabemos que não é certa. Vivem dissolutamente.
E muitas vezes esses filhos caem em si. Este rapaz caiu em si. Quantas pessoas há no mundo que ao fim de algum tempo de andarem numa vida miserável, eles caem em si, querem se arrepender, querem mudar de vida, eles caem em si, eles reconhecem o erro, mas depois começam a pensar, por onde é que eu vou? Irei para a minha casa? E este disse assim, eu vou para o meu pai. Porque ele sabia, eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Infelizmente hoje nós podemos até ter pais vivos, mas não temos pai. Verdadeiramente não temos pai. E pode haver vários motivos. E eu não quero com esta lição trazer condenação a ninguém, porque eu sou o primeiro a precisar que Deus me ajude a ser cada vez melhor como pai. Porque eu não sou o pai perfeito. Eu também tenho um pai. E o meu pai, na minha ótica, não é aquele pai que eu gostaria que ele fosse. Mas ele é meu pai e vou amá-lo. E todos nós temos pais ou tivemos pais que, num momento ou outro, nós não sabemos muito bem como lidar com esse pai, nem sabemos muito bem como é que ele vai reagir. Porque temos medo. Porque nós assistimos a muitas coisas que não devíamos ter assistido. Ouvimos muitas coisas que não devíamos ter ouvido. E ficamos com medo. Mas este rapaz, depois de ter andado naquela vida tão dissoluta, ele disse assim, caiu nele mesmo e disse, levantar-me-ei, vou-me levantar desta morte, vou-me levantar desta vida, deste estilo de vida, e vou para o meu pai. Eu vou para o meu pai. Nós precisamos todos de um pai assim. E se não o temos, a boa notícia que eu quero dizer a vocês, que nós na verdade temos, talvez se calhar não era o pai que nós desejaríamos que fosse, mas nós temos um pai que é Jesus Cristo e que nós podemos nos voltar para Ele, porque Ele nos vai receber de braços abertos e gostoso, glória a Deus, independentemente de estarmos todos arrebentados na vida. Aleluia! Esta é a imagem de pai que Jesus tem. Esta é a imagem de um pai como deve ser. Irmãos, ouça o que eu vou-vos dizer. Muitos filhos já caíram em si, mas não têm um pai que os receba gostoso sem serem acusados. Sabe o que acontece muitas vezes quando um filho vem? O pai, em vez de o receber gostoso, nem sequer não toca no assunto, não quer saber, não. E o pai ainda diz, eu bem te disse. Eu bem te avisei. Toma lá para aprenderes. É bem feita. Agora vais comer aqui da minha mão. E há muitos filhos que querem voltar para casa, mas sabem que o pai é assim e por isso eles não voltam. Eles não voltam. Mas a boa notícia é que Jesus não é assim para ti nem para mim. Tu podes voltar para Cristo, porque Ele está de braços abertos para te receber. Gostoso, 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 gostoso. Muitos filhos já caíram em si, mas não confiam no amor de seu pai. Sabe porquê? Porque muitos deles foram abandonados pelo próprio pai. Foram abandonados pelo pai. Muitas vezes o pai deveria estar presente em momentos difíceis do seu filho, mas o pai nem sequer se apercebeu, nem sequer quis ligar nenhuma àquela situação, e o seu filho sente, o meu pai não me ama, o meu pai não me ama, o meu pai não gosta de mim, o meu pai me abandonou no momento em que eu mais precisava dele, o meu pai me abandonou. Muitos filhos que querem e que já caíram em si têm muita dificuldade em voltar para casa, porque eles não querem voltar para casa. A casa até pode estar pintada de ouro. Não é o ouro que o filho quer.
O teu filho, a tua filha, eles querem um pai. Eles apenas querem um pai que o ame, que o aceita gostoso, que não o acuse, que o acolhe, que receba, que compreenda, que perdoe. É um pai que as pessoas estão a precisar. As famílias estão carentes de pai. E os casamentos gay, não quero de maneira nenhuma aqui, eu não estou aqui a atacar ninguém, mas quero dizer uma coisa. Duas mulheres, não há mulher que possa substituir a paternidade de um pai macho, homem, porque Deus não fez as coisas assim. Assim como também dois homens. Não pode haver dois pais na mesma família sem o trabalho de uma mãe também. Venham dizer que é género, que é isto, que é aquilo. Oh, meu amigo, ouça. Foi Deus que criou as coisas assim. Eu respeito o que você quer ser na vida, mas eu tenho que respeitar aquilo que Deus criou. E porque nós mexemos nas coisas, está tudo uma baralhada. Está tudo uma baralhada. Nós andamos a mexer no clima, está tudo um caos. Isto cada vez está pior. Mas andamos a mexer. Pois, a gente mexe na natureza das coisas, nas coisas normais que Deus criou. Estamos todos a sofrer. A sociedade está a sofrer. Pior que o Covid-19 é não existir pai. Precisamos de um pai. E aqueles que não podem mais ter esse pai, quer ele esteja vivo ou não, há pais que estão vivos que não há mais nada a fazer, por mais que a gente queira. Eles não conseguem ser pais. E aqueles que já morreram, não há nada a fazer, ele já partiu. Mas a boa notícia, Jesus é teu pai. Jesus é nosso pai. E eu posso-me chegar a Ele, mesmo todo partido, que eu sei que Ele vai me receber. Sabe como é que Ele vai fazer? Vai fazer como este homem fez. Olha aqui, versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Para mim, sabe uma coisa? Há pais que não recebem os seus filhos, sabe porquê? Porque querem defender o seu bom nome. O seu bom nome. Não, que o meu filho andou nesta vida, eu tenho que defender a minha honra. O que é o nome fidalgo? Os fidalgos têm que defender a honra dos fidalgos. O que é isto? Este pai viu um filho que estava todo espatifado na vida. Andou nas meretrizes todas. Ele andou na má vida. Ele experimentou todo o tipo de sexo. Ele experimentou todo o tipo de bebida. Ele experimentou todo o tipo de criminalidade. Ele andou envolvido até à ponta do cabelo em esquemas. E este pai não teve vergonha de receber este filho. Sendo um homem próspero, sendo um homem rico, sendo um homem conhecido na sociedade, ele não teve vergonha de receber o seu filho gostoso. Aleluia. Mas o irmão mais velho se envergonhou. Que escândalo! Aceitares uma pessoa destas? Tu já viste? Ele foi tudo. Ele dormia com homens, e dormia com mulheres, e dormia com animais, e dormia com tudo. E tu estás a receber esse tipo? Que escândalo! O que é que os vizinhos vão dizer? O que é que a prima Sofia vai dizer? O que é que o primeiro-ministro vai dizer? O que é que o presidente vai dizer? O que é que esta gente vai dizer? Eu quase que posso imaginar, não está escrito nada disto, mas quase que posso imaginar a cena e o pai também a pensar assim: quer lá saber o que é que aquelas pessoas querem falar do meu filho, porque este meu filho estava perdido e foi achado. Façamos uma festa. Façamos uma festa.
para o receber. Ah, grande Pai! Que Pai é este? Que Pai é este? Este Pai é Jesus Cristo. Posso ouvir o amém? Vamos todos baixar as nossas cabeças para orar por vocês. Sexta-feira vamos continuar às 9 horas em online e vai ser uma bênção. Glória a Deus, eu creio que Deus vai nos ajudar a todos. Pai querido, maravilhoso és tu, Senhor. Ensina-nos a ser pais. Ensina-nos, Senhor. Mostra-nos o que fazer, pois nós não percebemos nada disto. E eu te peço, Senhor, que tu nos ajudes a todos. Restaura os relacionamentos todos, Senhor, te peço no nome de Jesus. E aqueles nossos filhos que caíram em si mesmos, também eles possam confiar em nós e voltarem gostosos, voltarem sabendo que não vão voltar para uma casa, mas vão voltar para o seu Pai. Vão voltar para o seu Pai. Senhor, eu oro para que tu restaures a paternidade na nossa sociedade e na vida de todos nós. Em o nome de Jesus Cristo, e todos digam comigo, amém e amém. Glória a Deus. Amém. E antes de nós terminarmos a nossa reunião, quero encorajar os irmãos a semearem também na